Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Diogoritmos. Meu nome é Diogo Dourado, eu sou engenheiro de software. Aqui a gente fala de programação, algoritmos, estruturas de dados, engenharia de software, arquitetura e mais. E antes da gente entrar no assunto de hoje, eu gostaria de convidar você aí que está assistindo e tem interesse em estar aprimorando os seus conhecimentos para estar fazendo processos seletivos aí de grandes empresas de tecnologia em que vão estar te cobrando diversos conhecimentos aí, né? Aplicar exercícios e estar resolvendo ali na lata. Cola no Discord do canal, tá aqui na descrição do vídeo. Todo sábado às 4 horas da tarde a gente tem uma sessão lá para estar estudando e resolvendo essa parada juntos, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Hoje eu queria estar falando aqui de um assunto muito interessante que eu tive refletindo esses tempos aqui, que é a carreira em tecnologia, né, de um engenheiro, de uma engenheira de software, as áreas que tem aqui dentro e como que a gente vai navegando por elas, né? Então, primeiro, né, eu fiz aqui um diagrama, né, representando de maneira simplificada, vai, porque ainda tem muitas outras áreas aqui que eu não me alonguei, e muito menos tenho expertise para conseguir estar detalhando. Já me arrisquei a beça aqui na parte de AI, que está longe de ser a minha especialidade. Então, mas, pô, acho que tudo que a gente está conversando aqui vai estar entrando para o lado, por exemplo, de gestão também, então, de estar trabalhando carreira de outras pessoas. Acho que a gente vai estar aprofundando aqui nesses temas, mas todo esse conceito ele se aplica a outras áreas aqui dentro. Então, eu separei aqui alguns macrogrupos, né, e que se você for parar para pensar, por exemplo, testing, né, que eu separei na área de desenvolvimento, ele poderia estar incluído aqui na parte de AI também, né? Você ter alguns testes de modelo, ou na parte de data, de você estar validando pipelines, né, os resultados delas, mas, enfim. Então, esse diagrama ele não representa fielmente a realidade, mas ele tem aqui, né, temas, né, dentro dessa área de tecnologia que é muito grande. E eu queria mostrar aqui, né, que existem muitas áreas e cada uma delas existe um nível de profundidade muito grande, sabe? Então, por exemplo, né, aqui na parte de deployment, né, tem um camarada que eu conheci que ele é muito especialista aqui de deployment de Canary especificamente. Então o cara ele se especializou um nível absurdo em que ele planejou e implantou, né, uma empresa imensa, toda uma estratégia de como fazer o Canary dar certo, que métricas que fazem sentido utilizar para cada tipo de deployment, pô, como fazer a adoção, né? Tá ensinando as pessoas a fazer isso. Então, esse cara, né, é um cara especialista aqui na área de deployment, né? Com certeza ele tem outros conhecimentos ali, mas essa é uma das grandes especialidades dele, né? Assim como a gente vê também em algumas empresas, pessoas que são especializadas na parte de testes, né, os QAs e tudo mais, em que vão estar elaborando todo o plano de testes aí para um software, um aplicativo, um back-end, enfim. Então, diversas áreas aqui dentro, né? Unit test, integration, end-to-end, por aí vai. Tem, pô, pessoas, equipes de observabilidade e monitoria, né, em que vão estar focadas aqui em estar resolvendo logs de diversas aplicações. Como é que você gerencia nessa quantidade absurda de logs? Implantar métricas padronizadas para estar conseguindo criar alertas e dashboards, fazer o tracing, utilizar o OpenTelemetry, por aí vai, né? Galera de redes aqui também. Então, cara, é uma parada absurda, né? E
Então, assim, você consegue, né, se especializar em qualquer uma dessas áreas, né? Então, se você está se perguntando, pô, o que que eu faço, né? Como que eu vou decidir alguma coisa? Ou se você já tem conhecimento em algumas áreas, né? Como saber o que aprender de próximo, né? Ou será que eu deveria estar me especializando aqui nos temas de desenvolvimento, né? Algoritmos, estruturas de dados, versionamento e tal? Ou eu deveria estar aprendendo uma outra área que, cara, acho que eu estou precisando de infraestrutura. Então, que essa é uma decisão que, eventualmente, independente do ponto que você esteja na carreira, né, você vai parar para pegar para pensar, né? Pô, e aí, né? Dado os meus conhecimentos aqui, os meus objetivos, o que que eu quero, para onde eu quero guinar a minha vida, né? Para onde eu quero levar a minha carreira aqui, certo? Então, eu vou começar colocando aqui como foi o meu caso, né? Em que o meu caso, eu comecei estudando parte de desenvolvimento, mais especificamente, né? Que se eu fosse ser bem fiel mesmo, ainda teria algumas divisões aqui, né? De, pô, metade desse quadrado aqui é back-end, metade é front-end e tal, mas se eu fizesse isso, não ia caber as paradas aqui. Então, eu comecei ali estudando back-end e tal, aprofundando como funciona a API, né? Então, um pouquinho de arquitetura, talvez network também, com protocolos que são utilizados e tal. Então, comecei a pegar um pouquinho disso, isso sem trabalhar, né? Então, só por conta, fazendo projetos e tal, até que chegou um momento em que eu consegui uma oportunidade, uma bolsa, né, para trabalhar com front-end, que não era bem o que eu estava estudando, mas eu falei, cara, tô de bobeira, vou aproveitar. E lá comecei a ver, então, pô, de aprofundar, né, mais em cima de desenvolvimento, bibliotecas, né, padrões ali de código, como que se organiza um projeto. Depois comecei a entender como que era feito o release disso, né? Então, como que eu entrego esses caras, como que ele é servido para os clientes, né? Então, começa a aprender um pouco de deployment. Cara, as paradas que eu estava fazendo era tudo, o teste era o quê? Teste manual, né? Fazendo o front-end, olhava ali se estava funcionando, beleza. E quando você começa a fazer unit testings, né, para conseguir entregar código mais confiável, então comecei a pegar um pouco disso. Cara, a arquitetura, então, dado que, né, a gente tem alguns sistemas aqui na minha empresa ou na startup que eu estou fazendo, no negócio que eu estou criando, que padrões, né, que eu posso estar adotando aqui para facilitar a criação do meu serviço, né? Ou dificultar, né, se você errar a arquitetura também. Então, sabe, tipo, é uma coisa que ela vai acontecendo assim, mas ao mesmo tempo que ela acontece, você tem que ir direcionando assim para o que te dá mais interesse, né? O que te dá mais prazer de estar fazendo. Então, né, ter começado a buscar esses conhecimentos de deployment não foi porque o meu chefe chegou e falou para mim, Diogo, vai lá fazer deployment. Foi porque eu via que isso existia, eu tinha interesse e fui atrás, né, de falar, pô, como que isso é feito? Né, eu quero aprender. Então, você tem que ser um pouco intencional e não só deixar, né, a maré levar para onde jogarem você, você vai ir, é isso, né? Você tem que ser bem opinativo, né, no que você quer. Quando você não conhece nada sobre o assunto, vale a pena conhecer, né? Eu, pelo menos, eu enxergo dessa forma, assim, né? Como que você não vai gostar de uma coisa se você nunca experimentou, né? Então, acho que isso vale aqui também para essa área de conhecimento aqui, que é tecnologia. Pô, e dado que, beleza, então peguei aqui, ó, fiquei legalzinho, né? Pô, entendi o básico, né, do CS aqui. E agora, né, como, pô, mas volta e meia dava problema nas coisas que eu fazia. Dava problema e aí vinha, era incidente, né, porque dava, era cliente reclamando e tinha que resolver na correria. Então, como
que eu poderia fazer para essas criações que eu fazia, aplicativos, sistemas e tal, para eles serem mais confiáveis, para se der um problema, eu não precisar ser avisado pelo cliente uma semana depois que deu o problema. Como que eu faço para se deu problema, eu mesmo já detecto rapidinho ali, né, com pouco impacto e já consigo atuar, né? Então, foi aí que eu comecei a olhar para observabilidade, monitoramento, aprofundar um pouco nisso. Então você vê que no meu caso aqui, né, um pouco de rede, assim, eu não sou de longe o maior especialista de rede, né, mas acaba que você passa por alguns tópicos aqui dentro, né? Você tem que configurar uma rede para alguns serviços conversarem entre si, protocolos ali que são utilizados, segurança também, tanto de rede quanto da aplicação, né? Se fazer autenticação, autorização, acaba que você tem que saber isso para conseguir, no meu caso, que é uma coisa que eu gosto, conseguir entender todo esse cerco, né, de software. Como que você. Caiu a luz, luz caiu em cima do copo, cheio de água, copo caiu em cima do tapete, e aí o resto já deu para entender, né? Beleza. Então, voltando aqui, né? Então, no meu caso, né, foi o que me levou a acabar aprendendo um pouco dessas áreas, né? A minha vontade de estar fazendo isso. E mais recentemente, né, eu tenho começado a me envolver. Aí foi meio que uma. Eu não tinha tanta experiência assim, além de um pouco aqui de bancos de dados, né, mas da parte de data engineering. Mas apareceu uma oportunidade, né, um desafio bem interessante assim no trabalho. E aí eu comecei a me aprofundar aqui em temas de engenharia de dados, né, em gestão, processamento, computação distribuída, como que você lida com uma grande quantidade de dados, né, para fazer tudo isso ser processado e dar insights legais, né? Então, essa área ela tem sido uma parada que surgiu essa oportunidade, pô, e aí? Bora? E eu topei e tem sido legal, então eu tenho me aventurado um pouco aqui em data, né? Então, meio que você vai acabar se deparando com oportunidades, seja você que correu atrás, seja que apareceram ali, e você vai eventualmente focar, né, se dedicar no que te dá mais prazer, no que você tem interesse, né? E fugir um pouco, né, com certeza, fugir do que não te dá prazer, né? Então, se você não curte nada relacionado aqui à rede, você, por mais que apareçam oportunidades ou que você seja colocado em situações que vão te levar a isso, se não é do seu desejo, né? Meio que seu dever aí tá se locomovendo desse lugar que você tá para áreas que você tem mais interesse, certo? Então, e aqui a gente tem IA também, né? Então, aqui eu não vou nem entrar no detalhe, cara, porque eu já me arrisquei demais, né, colocando essas paradas. Então, beleza, a gente falou aqui de áreas de conhecimento aqui dentro de tecnologia, né? A gente comentou que tem gente especialista em determinados assuntos ou áreas aqui, que existem profissionais, né? A necessidade desse tipo de profissionais em grandes empresas. É mais difícil em pequenas empresas ter essa necessidade, porque geralmente você quer uma pessoa um pouco mais generalista, que vai conseguir lidar com uma maior quantidade de problemas, né? Ser um pouco mais versátil. Mas isso é muito bem visto, né? E muito bem remunerado também em grandes empresas, né? Porque tem necessidades mais específicas, beleza? Então, dado que a gente sacou aqui as áreas, né? E entendeu que existem várias, a sua carreira ela vai ser feita, como a gente estava comentando, por exemplo, a minha, né? Que eu peguei, cara, comecei aqui a aprender bastante de desenvolvimento, certo? Aí depois eu peguei, comecei a ver um pouco de deployment, aí aprendi ali de testing, aí foi um pouquinho de arquitetura. Então, a gente vai crescendo algumas dessas verticais aqui com experiências que vão rolando. Algumas, por exemplo, ficam praticamente zeradas aqui, ó, certo?
outras a gente começa a crescer e tal, aí você vai evoluindo, beleza, até que chega um momento em que a sua expertise ela começa a assumir esse formato em T. Aí você fala, Diogo, isso é um T, cara? Você está maluco? Aí deixa eu te mostrar por que isso aqui é um T, né? Avacalhar todo o bagulhinho que eu fiz aqui. Beleza. Tá vendo que a gente tem esse formato aqui, ó, se fazendo? Mas fala, jogo, mas isso não é um T, cara. Isso não é um T. Beleza. Aí agora, girou. Beleza, né? Então, esse aqui é um tipo de profissional, certo? O que, eu considero que podem ter, né, gente mais generalistas, certo? Então vai ter gente que, cara, sabe um pouquinho de tudo, ou tipo, não um pouquinho, mas sabe bastante assim, né? Mas não é especialista ou sabe pra caramba, talvez de poucos temas, ou enfim. Então a galera que vai ter esse formato um pouco mais retangular, assim, né? Vai ter gente que não, cara. Vai ter gente que, como a gente comentou, os especialistas, né? Em que essa galera vai ter, cara, pouquíssimo conhecimento ou zero conhecimento em determinadas áreas. Aqui, por exemplo, tal. Só que vai manjar muito de alguns assuntos. Vai manjar muito, muito, muito mesmo. Então vai ser referência aqui nisso aqui e vai conseguir resolver os maiores problemas. Então, é mais ou menos essa a visão dos tipos de carreira que existem em tecnologia, né? Você aí, né? Qual que é o seu tipo de carreira, né? Você está trilhando, né, para o lugar que você quer chegar? Né? O que que você acha que daria para fazer diferente, né? Deixa aí nos comentários, bora trocar uma ideia sobre isso, beleza? Espero que esse vídeo tenha gerado algumas reflexões. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever, que pelo menos por essas quedas aqui tá duro, né? No mais é isso. Valeu